Louvado seja o Senhor. Bem-vindo a cada um de vós ao estudo bíblico desta noite em nome de Jesus. Eu oro para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas em cada um de nós, sem nenhuma exceção. As bênçãos de Deus em vós, em mim, virão em nome de Jesus. Tenhamos a palavra da oração antes do estudo. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico, obrigado pelo teu povo, obrigado pelos membros da igreja, obrigado pelos convidados, obrigado por todos os lugares que juntos ouvimos hoje. Oro, Senhor, que abra as palavras das Escrituras para o coração de cada um em nome de Jesus. Abençoa-nos acima da nossa expectativa. Oro, Senhor, para que nos abra os olhos, para que vejamos coisas maravilhosas da Tua palavra em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Deus que vos abençoe, podemos assentar esta noite. Viemos a Marcos capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 1. Esta noite aprendemos de 1 a 13. Marcos capítulo 7, a partir do verso 1. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Viemos ao verso 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas come o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. No verso 8, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. No verso 9, e dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Verso 13, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Esta noite viemos a um assunto importante que temos de entender, porque Jesus Cristo confrontou os religiosos judeus, eram zelosos, apaixonantes e tão ativos na religião, mas a pena não estavam salvos, não estavam disponíveis para ouvir a palavra que lhes levava à salvação. Pensavam que na religião era suficiente, pensavam que a tradição era o suficiente. Atualmente, a tradição deles não vinha da Bíblia, vinha do Antigo Testamento, nem vinha do Antigo Testamento, nem vinha do Antigo Testamento. Eles tinham desenvolvido o sistema da tradição, tinham desenvolvido de tal maneira que veio a esta tradição, e quando Cristo veio e trouxe a palavra da vida a eles, a palavra da salvação a eles, não estavam disponíveis para ouvir, porque estavam plantados e apegados às suas tradições. Por isso que oramos esta noite, para que os fariseus, aprendemos esta noite que os fariseus vieram de Jerusalém
e viram que Jesus fazia e como ele ensinava, e viram também os discípulos comerem sem lavarem as mãos. A lavagem cerimonial não era a questão higiênica. Não, eles comiam normalmente, mas quer a tradição ou não, podiam lavar as mãos e fazerem de uma forma cerimonial, e eles guardavam a religião. A religião dos fariseus tinha expressado até aos judeus, mas Jesus não fez, ensinou os seus discípulos para não seguir as suas tradições dos discípulos. Por quê? Tinha lhes chamado. Por isso que eles perguntaram, por que os teus discípulos comem sem lavarem as mãos? Como os anciãos nos disseram. Jesus teve tempo para lhes desafiar. O que tendes vós? Vocês têm validado a palavra e guardam a vossa tradição, a tradição que não salva. E Jesus lhes apontou claramente que tinham abandonado a palavra de Deus, tinham rejeitado a palavra de Deus, tinham rejeitado a palavra e colocando a palavra de Deus de lado e guardaram vossa tradição. Esta noite, olhamos a palavra de Deus concernente o tema que diz exaltando a palavra eterna de Deus acima, exaltando a palavra eterna de Deus acima da tradição vazia. A tradição era vazia, era sem poder, a tradição era inútil, não lavavam corações, não mudava o caráter, não lhes dava a conversão, não lhes dava o relacionamento com Deus, não estava lhes preparando para o céu, era vazia. O relacionamento era vazia, concernente à justiça, era vazia, concernente em abrir os seus olhos, os seus corações, para entender a interpretação da palavra, não tinha nenhum propósito. E com isso, continuaram fazendo. É o que acontece hoje. Há pessoas que vão a tradições sem pensar qual é a base, qual é o propósito nisso, qual é o efeito disto, qual é a influência disto na nossa vida. Não pensam, não meditam e não examinam para perceberem o que examinam e o que fazem. Somente uma tradição vazia. Mas se temos que ter a bênção de Deus e se temos que ter a justiça no Senhor, temos que voltar à palavra de Deus. É a palavra que nos lava, é a palavra que nos mostra o caminho do Senhor, é a palavra que nos mostra acerca da nossa salvação, é a palavra que nos declara acerca de Cristo, a palavra viva que veio trazendo a redenção, a justiça e salvação a nós. Por isso, qualquer que clama o nome do Senhor tem que exaltar a palavra do Senhor, que é a palavra viva, a palavra infalível de Deus, a eterna de Deus, do que qualquer tradição, qualquer homem, ou de qualquer ancião, qualquer tradição, de qualquer denominação, de qualquer religião. Esta noite, como disse, olhamos a mensagem que diz, exaltando a palavra eterna de Deus acima da tradição do homem vazia. Temos que olhar a tradição da lavagem das mãos e sem o coração. A tradição, a prática, a tarefa, a responsabilidade que impõe no lavar das mãos com o coração contaminado. A tradição de lavar as mãos e o coração contaminado. 2. A transgressão de pessoas hipócritas. Jesus, que chamou os fariseus hipócritas várias vezes, eram pessoas que fecham os olhos, fecham a mente, não queriam ver, não queriam saber, eram disponíveis, eram inclinados na sua hipocrisia e
continuando na tradição, a tradição de pessoas com um coração enganoso enganavam-se a si mesmos e enganavam outras pessoas e guardavam-se e compeliam outras pessoas. Colocaram-se na hipocrisia e colocaram outras pessoas à tradição, à transgressão dos hipócritas disponíveis com um coração disponível. Ponto 3, a transformação do coração lavado nos ouvintes discernentes. Pessoas que se aproximam, pessoas que vêm para ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Viram a diferença? Viram? Este é o professor que veio do céu. Viram? Que ensinava com autoridade. Viram? Que ensinava a mudança de vida. E viram a realidade da verdade. E porque estavam discernindo, eram ouvintes discernentes, ouviram ao Senhor, e seus corações renderam-se ao Senhor, e seus corações foram lavados pela palavra, e a palavra e a água, e tornaram-se transformados pela palavra que lhes falara. A transformação do coração lavado nos ouvintes discernentes. Voltemos ao ponto 1. Número 1, estou lendo de Marcos, capítulo 7. Estamos olhando a partir do verso 1. Marcos 7, 1. Ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Tinha sido coisa maravilhosa que vieram juntos a ele. Eles não vieram com uma mente certa, não vieram para aprender, não vieram com buscar, não vieram para dizer, olha, abre os meus olhos, abre o meu coração, não vieram com o entendimento de que Jesus Cristo fez alguma coisa para eles, que transformaria as suas vidas, que mudaria as suas vidas. Teria sido coisa maravilhosa, mas vieram com um encontro falso. Vieram buscar a ele, na imperfeição nele, vieram buscar da injustiça nele, naquele que é justo. Vieram buscar faltas naquele que é sem faltas. Quando vens na presença do Senhor, tens que ver com o coração reto, com uma atitude reta. Tudo que eu não sei, tudo que eu não vi, tudo que eu nunca aprendi, Senhor, ensina-me. Deixa que a tua palavra venha em mim para cancelar a tradição da minha vida. Veja o verso 12. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Acharam fada, os achadores de fadas. Há pessoas que não acham nenhuma fada na vida, em suas próprias vidas, não apanham nenhuma coisa feia em suas vidas. Começam a dizer que este é injusto, não está salvo, aquele é injusto, não nasceu de novo. Eles pensavam que estavam todos justos, mas estava cheio de hipocrisia. Eles achavam apenas fadas em outras pessoas, no verso 13, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, guardando a tradição dos anciãos. Há pessoas que vêm neste mundo, querem tradição, e somente eles pegam, nunca perguntam qual é a origem dessa tradição, não perguntam qual é o propósito dessa tradição, não perguntam qual é o efeito, qual é a transformação, qual é a meta, qual é o proveito dessa tradição. Apanham assim e pegam e somente assim. E quando vêm do mercado, quando voltam do mercado, excepto que lavam, não comem, e muitas outras coisas eles fazem que receberam dos seus anciãos, receberam dos seus antigos. Diz, como e quando, imagine isso, que tornou-se parte da sua religião, lavando os copos, não a religião, lavo o prato, não para por higiene, essa religião, lavo os pratos não para a higiene, é somente para a religião, mesmo o lavar das... Depois perguntaram-te os fariseus e os escribas
Porque não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar. A tradição de lavar mãos e o coração contaminado. Há 3 coisas que vamos olhar. Número 1, tradições religiosas. Tradições religiosas que abandonam a salvação. Tradições religiosas que abandonam a salvação. 2, uma tradição rígida que abatem, cancelam as escrituras, que fazem com que as escrituras sejam inúteis. Tradição inútil, digo rígida, que faz redundante, que rejeitam as escrituras. Número 3, tradições ruinosas que alienam as almas. Tradições ruinosas que separam as almas do Salvador, separam as almas de Cristo, separam as almas do Senhor. Tradições ruinosas que alienam as almas. Veja, há tradições dos homens, que vamos apanhar. Número 1, são tradições religiosas. Tradições religiosas são concernentes por todos os dias. Eles se afastam da tradição dos sábados e movam-se para outros dias, vão ao mercado, levam para o lavar das mesas, tudo, literalmente tudo. O grande corpo, o grande fardo dizia que se colocam debaixo, e mesmo assim a tradição da posição continuam fazendo e não traz a salvação. Eu oro para que cada um desta natureza, cada tradição assim, que não traz a salvação para nós, o Senhor que limpa das nossas vidas em nome de Jesus. Olhamos para Mateus 13, estou lendo o verso 13, 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Está a falar dos fariseus, escribas, pessoas dos judeus. Diz, o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos. Não viram a real palavra de Deus, a palavra salvadora, a palavra convincente, mas fizeram-se aquela religião, e diz que os seus olhos estão fechados. Os seus olhos estão fechados para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. O Salvador estava disponível para eles, rejeitaram. O curador estava disponível para eles, rejeitaram. Aquele que lavaria a eles, purificaria a eles, estava disponível, mas suas tradições religiosas, não deixaram que isso acontecesse. Por quê? Por que as coisas eram assim? Tinham, de novo, o que tinham ganho na religião, mas não a vida eterna. É Gálatas 1, lemos o verso 13. Gálatas capítulo 1, verso 13. Aqui está o testemunho de alguém que tinha estado naquela religião da tradição antes, que mais tarde se transformou. Antes o Senhor lhe encontrou e disse: Saulo, Saulo, por que me perguntas? Por que me persegues? Gálatas 1,13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Religioso na maldade, religioso mas cruel, religioso mas assassino, religioso mas um injuriador. Verso 14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais no judaísmo. É por isso que ele abandonou a tradição, porque não tinha proveito, não tinha ganho. As almas eram degenerado, mas por causa de ganho material,
ele viveu naquela tradição, por isso que ele se livrou. Diz, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais, das tradições dos meus pais que não salvam, das tradições dos anciãos, aquela tradição não pode salvar, e se ter que se salvar, tem que examinar a tua vida, precisa de examinar a tua religião, deves buscar, ver se está a te ajudar ou não te ajuda. 1 de Pedro, capítulo 1, estou lendo aqui o verso 18, 1 de Pedro, capítulo 1, 18, verso 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Não eram salvos por prata, por ouro, pela tradição de lavar, uma lavagem religiosa das mãos, quando outra parte do corpo não está salva. Depois daquela lavagem das mãos, a lavagem dos copos, a lavagem dos jarros, a lavagem de qualquer que fosse, ainda voltavam para os seus antigos pecados. Por que pensam assim? Pensavam que estavam bem, pensavam que a tradição lhes ajudava, pensavam que a tradição lhes fazia aceitáveis a Deus. É como fomos ditos em Provérbios 30, 12. Provérbios 30, 12. Há uma geração que parece ser pura no seu coração, mas não está lavado das suas imundícias. Esse povo judeu, esses religiosos tradicionalistas se guardavam-se na sua lavagem da tradição, eram puros em seus próprios corações, mas os seus corações não eram lavados, suas mentes não lavadas, suas vidas não lavadas, e os seus corações não eram convertidos. Ainda com isso, não tinham sido lavados da sua imundícia. Tradições religiosas que abandonam a salvação. Número 2. Em Marcos 7, tradição rígida, que negam as escrituras, que nunca pensam nem fazer, eram rígidos acerca disso, rígidos por eles mesmos, rígidos para os membros da família, rígidos de qualquer um que eles visitava, rígidos para qualquer vizinho, rígidos para qualquer estranho. Eram coisas religiosas que eram tão rígidas a eles, se aceitassem sua tradição, era amigo, se não aceitar a sua tradição, não tinha nada a ver contigo. E queriam compelir toda a gente para se encurvar àquela rigidez. Nos diz em Marcos 7, estou lendo aqui o verso 4, diz, no verso 4, e quando voltaram do mercado, se não se haverem, não comem, se não se lavarem, não comem, alguma coisa que esqueceram, algumas coisas sempre observavam, sempre que sair, quando se viajasse, tinham que fazer. Voltando, vão fazer. Vão ao escritório, eles tinham alguma coisa para comer, tinham que fazer, e voltando do mercado, se tinham que fazer. Eram rígidos acerca disso. E diz, e muitas outras coisas, não somente o lavar, mas muitas outras coisas que observavam na sua rigidez. E diz, e muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Eram tão rígidos quanto a isso, mas não tinham paz da mente, lhes guardou sem a satisfação, mas eram que guardavam, agradeciam a Deus, lhes fez que não lhes aprovava diante de Deus, e se tivessem morrido naquela tradição rígida, quando alguém guarda rígido alguma coisa que não tem nisso alguma coisa proveitosa, não tem nenhum proveito no relacionamento com Deus, mas rigidamente guardar isso e ainda com isso não tiver valor, não ter
impacto positivo da influência sobre ele, que examinemos a vida e o que nós fazemos. Há coisas que fazemos cerimoniosamente, há coisas que fazemos zelosamente, há coisas que fazemos passionantemente, e ainda essas coisas todas não nos aproveitam em nada, essas coisas não nos transformam a vida, essas coisas não nos aprovam, essas coisas não nos recomendam a Deus. Olha para Mateus, capítulo 15, estou lendo o verso 2. Mateus 15, estou lendo o verso 2. Porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam. Eles guardavam um pecado não perdoado, e se alguém guardasse aquela tradição dos anciãos, e não lavam as mãos quando comem pão, e, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pelas vossas tradições? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer, e qualquer que guardar isso em cada família, cada um tem pai, cada um tem mãe, e o Senhor vos deu o mandamento, e vossa mão, e vocês não estão disponíveis para honrar isso em cada casa, diz: uma vez, e aquele que maldizer ao pai e à mãe, mora de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não poderia honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Não tem feito pela vossa tradição. O Senhor lhes perguntou, vocês estão me perguntando, por que não guardo a tradição dos anciãos? Os anciãos de um lado e Deus Todo-Poderoso do outro lado. Deus, o Criador, do outro lado. Deus que tem o espírito de cada homem aqui na terra. Deus que mandatou. Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e do outro lado. Eu guardo os seus mandamentos e vós guardais os mandamentos dos anciãos. Quem é maior, Deus ou os anciãos? Por que sois tão rígidos guardando a tradição dos anciãos? Homens simples, homens ignorantes, homens pecadores que não vão ao céu. E vocês são tão rígidos em guardar os seus mandamentos e rejeitam o mandamento de Deus. Estão a me perguntar qual dos mandamentos que estão quebrando? Todos os mandamentos de Deus. Tomamos um exemplo. A palavra de Deus diz: honra o teu pai, honra a tua mãe, e toma conta deles, e você está desonrando, e quando se envelhecem, quanto mais velhos forem, quanto mais honra lhes dará. E vocês dizem: qualquer que eu der a minha mãe, tudo quanto eu der ao meu pai é um dom. Eu lhes dou, como os fariseus no templo, eu dou na sinagoga, no santuário, e por isso eu não irei lhes dar nenhuma coisa jamais ao meu pai, à minha mãe. E vocês aceitam que essas pessoas continuem assim porque essa parte da vossa tradição, o que é? Significa que vocês estão contradizendo, estão transgredindo o mandamento de Deus por causa da sua rigidez na tradição dos homens. Olha para Jeremias 2. Estou lendo 22. Jeremias, capítulo 2, 22. Olhemos o que a palavra de Deus diz acerca de toda a lavagem que faziam. Jeremias 2, 22. Pelo que, ainda que te laves com salitre e amontoas sabão, a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Pensa nisso. Toda lavagem não torna-se nada. A lavagem das mãos, quando o coração está sujo. A lavagem das mãos, quando a alma está suja. A lavagem das mãos, quando a vida está contaminada, não significa nada. Ainda que tomam o salitre, ainda que levam sabão, ainda que levam qualquer coisa com o detergente, a vossa iniquidade está marcada diante de mim. A água não pode lavar,
pessoas que creem na lavagem pela água, pelo batismo, diz que uma vez que és lavado, és batizado, todos os teus pecados são perdoados. E fazem isso como outra tradição, sem arrependimento, no batismo. Não há justiça, mas há batismo. Não há o novo nascimento, mas há batismo. E tomam esse batismo nas águas como a lavagem das águas, ou imergir nas águas, no rio, ou um sinal de cruz pela água. Pensam que isso é suficiente. Isso é uma tradição que faz com que você seja aceito. Não, não é realmente isso. Atos 8, 13. Atos 8, 13. E creio até o próprio Simão, é o que disse, e sendo batizado, foi submergido nas águas, foi emergido nas águas, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Verso 18. E Simão, vendo que, pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhes ordenou dinheiro, dizendo: dá-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. O teu coração não é reto diante de Deus. Ainda com o batismo nas águas, com o evangelista Felipe, ele guardou-se aquela tradição: batismo, batismo, batismo. Não é o suficiente. Teu coração tem que ser primeiramente lavado, tua vida primeiro tem que transformar-se, e o teu homem interno precisa de se converter. E somos ditos que tu não tens parte, não tem parte neste assunto. Por quê? Ainda que foi batizado, tradicionalmente, seu coração não era reto para com Deus. Verso 22. Arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Mateus 27. Mateus 27. Estou lendo o verso 24. Agora viemos a outro homem que pensava que a lavagem das mãos era o suficiente. Não tinha que se arrepender, não precisava de fugir do mal, não precisava de mudar nenhuma coisa. Lava as tuas mãos e já estás bem. Não realmente isso. Lava as tuas mãos, é por aí, é aí onde se para, não está reto. Mateus 27, 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. Levou a água e lavou as mãos e disse: eu estou inocente, eu estou livre, eu estou reto, lavo as minhas mãos. Não, Pilatos, sozinho você não se pode lavar, não se pode salvar. A lavagem das mãos não te pode salvar. Ainda tens culpa nisso. Veja o verso 26. Então soltou-lhes Barabás, e tendo mandado açoitar Jesus, olha para o homem: eu lavei as minhas mãos, e eu sou inocente, e eu não me envolvo nisto. Ele é somente o homem. Eu não posso, ele é um homem justo, nada posso fazer para ele. Mas agora açoitou a Jesus, entregou-o para ser crucificado. A lavagem das mãos não é o suficiente. Atualmente, aquelas almas estão ruinadas, estão a se ruinar, porque pensam que o lavar das mãos
era suficiente. Uma tradição ruinosa que aliena as almas. Tradição ruinosa que aliena as almas. Separa as almas do Senhor. Quanto mais se lavam suas mãos, quanto mais que tenham confiança que eu estou bem, eu sou justo, eu sou aceitável perante Deus. Romanos 10, 1. Romanos 10, 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. É para a sua salvação. Aí não são salvos. Eles lavam as mãos, lavam os copos, lavam os jarros, lavam as camas. Não lhes salva isso. E a lavagem pela água. Eu sou inocente, eu não digo. Eu oro por eles, eu tenho desejo perante Deus para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Não com entendimento. Pensam que a lavagem externa era suficiente, não de acordo com o conhecimento. Pensam que a lavagem das mãos dos anciãos, e enquanto os seus pensamentos são sujos, suas ações sujas, comportamento sujo e ruinoso, pensavam que a lavagem pelas águas é suficiente, diz que, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, para trazer outras pessoas ao cativeiro da sua tradição. Mateus 13, 15. Mateus 13, 15. Mateus 20, aliás, 23, verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, não pensaram nisso? Nas suas lavagens das mãos lhes salvaram? Não. Jesus disse: ai de vós, se vocês lavam os copos, as mãos, lhes salvaria. Se seus nomes são escritos nos céus, eram filhos de Deus. Cristo não diria filho de Deus, ai de vós, escribas e fariseus, eram hipócritas. Se fossem salvos, não seriam hipócritas. Serão justos, não seriam hipócritas. Se tinham sido lavados interiormente, não seriam hipócritas. Mas diz, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis muito filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Diz, o mais filho do inferno do que vós. Quando trazem esses convertidos, são prosélitos, no invés de lhes ensinar a palavra, o que é que eles ensinam? Lhes mostram a tradição. E aquelas pessoas ficam mais endurecidas e tornam-se mais piores, filhos do inferno, do que eles mesmos. Pensa nisso. Assim que vamos fazendo convertidos, pensa. Assim como pessoas religiosas fazem convertidos, lhes fazem salvos, nascidos de novo, lhes mostrando o caminho de Deus, lhes mostrando o caminho da verdade, lhes mostrando o caminho da vida eterna. Não, essas pessoas religiosas, porque lhes traziam as suas denominações e lhes faziam seguir as tradições que não têm salvação. Eu oro que não seremos assim. Eu oro que tu não serás assim. Romanos 2, 28 e 29. Romanos 2, 28. Porque não é judeu o que o é exteriormente. Tudo quanto faz exteriormente, lavar as mãos, lavar outra parte do corpo, ou tudo que fazes exteriormente, você põe isto, põe aquilo, tudo que fazes exteriormente, e guardando a tradição dos anciãos, não é judeu o que é o exteriormente,
nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu com o senso real, o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, cujo louvor não vem dos fariseus ou dos saduceus, cujo louvor não vem dos judeus, cujo louvor não provém dos anciãos tradicionais, mas de Deus. Viemos ao ponto mordoso agora. A tradição dos hipócritas com um coração enganoso. Viemos a Marcos 7, Marcos capítulo 7, estou lendo o verso 6. Marcos 7, 6. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honram-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Disse: o profeta já profetizou a vosso respeito que Deus reconheceu seus corações, abandonaram o que Deus está olhando, não olharam. O Senhor disse a Samuel: o Senhor não busca o exterior, mas Deus olha o coração. E aquele coração não está concentrado, diz, tudo o que faziam para homens, faziam para mostrar homens que eram justos. Jejuavam de uma forma hipócrita, oravam hipocritamente, davam esmolas, era hipócrita, tudo quanto faziam, fizeram na presença dos homens, não queriam pensar da condição do seu coração. Nos diz em Mateus 6, 2. Mateus 6, 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens ou terem apreciação dos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tudo o que faziam para mostrar, faziam para o louvor dos homens, faziam como tradição, somente para agradar homens. Olha o verso 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Quando oram, querem atrair a atenção para eles mesmos, guardam as suas tradições. Não oravam porque têm a necessidade, queria que Deus satisfizesse, porque não tinham fé em Deus, não porque o seu amor era mais para Deus e lhes glorificar, suas orações eram para puxar a atenção para eles mesmos. Eram hipócritas. A tradição tinha afetado tanto o que eles faziam, eles fez totalmente completo e hipócrita. Verso 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Hipócritas oram, jejuam, hipócritas dão esmolas, hipócritas fazem muitas coisas que exteriormente parecem justos, mas eles fazem para mostrar. Porque e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens parecem que jejuam, de uma forma deliberadamente, para que se mostrem aos homens que eles jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Vamos a Mateus 23. Mateus 23. Tradição exterior, comportamento externo, celebração de qualquer que seja exteriormente, sem o coração
não nada, não leva pessoas a Deus. Mateus 23, 25. No verso 25: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato. Eram metículos acerca da aparência externa, e o exterior do copo, e o exterior do prato, e o exterior do vaso, e o exterior do que lhes rodeia, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade, roubos, fraudes, cobiças, greves. Diz: fariseus cegos, limpa primeiro o interior do copo. Não pode fazer sozinho isso. Precisa da graça, precisa de ajuda, precisa do poder purificador do sangue do Cordeiro, precisa da graça de Deus, precisa das promessas de Deus para te lavar dentro. Porque não está a falar somente seguindo o vosso sistema, não está a falar de lavar, não está a falar do lavar exterior, fala da lavagem do coração, a lavagem da mente, a lavagem da alma, a lavagem do origem do teu caráter, do coração. Todos os assuntos da vida, diz: limpai primeiro o que está no corpo e no prato, para que também o exterior fique limpo. Verso 27: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, como sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Imagine quão sujo a sepultura é, quão poluído é, mas exteriormente é caiado, é limpo e parece que bonito, mas interiormente há muita coisa contaminada. Jesus Cristo, quando viu a vida dos fariseus, exteriormente, na religião parecia que ia tudo bem, mas havia injustiça por dentro, contaminação interna, imundícia interiormente, iniquidade interiormente, não tinham sido lavados, não serão de novo. Verso 28: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E ora, que não seremos assim. Tu não serás assim. Membros da tua família não serão assim. Somente religião sem justiça. Lembra-se de Jesus que disse-lhes, e o profeta Isaías falou deles, ele lhes advertiu acerca disso, que pela boca eram tão próximos a ele, mas interiormente os seus corações eram longe do Senhor. Em Isaías 29, Isaías 29, estamos lendo 13, Isaías 29, verso 13. Porque o Senhor disse, aqui é o Senhor dos Senhores, e a palavra do Senhor revela o seu desejo, revela a sua expectativa e nos diz, mostra também o seu desapontamento concernente aos filhos de Israel, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. O seu coração não foi dado a mim, o seu coração não se rendeu a mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, consiste somente em preceitos de homens. Lembremos-nos, já sabemos frontalmente, mas Deus olha o coração. Deus espera que o coração seja limpo, não somente que espera que a expressão exterior da religião, Ele quer o nosso coração que seja purgado, seja lavado, seja circuncidado
e permanece santo e justo perante ele. 1 Samuel 16, tu lê 7. 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esses fariseus esqueceram isso. Se eles eram cerimoniais, lavados cerimonialmente, lavando as suas mãos, lavando toda a aparência externa, pensavam que isso estava bem, mas Deus disse: não, eu vos disse que é o coração no qual eu estou interessado. Deuteronômio 30, 6. Deuteronômio 30, verso 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o coração o teu coração e o coração da sua semente. Ele foi além da tradição dos homens. Ele vos lavou, vos purificou e quer fazer alguma coisa em diante. Quer circuncidar o vosso coração e o coração da vossa semente para o amares, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. É o problema do coração, é a lavagem do coração. É por isso, ainda pede hoje, assim que pediu no antigo tempo, que queria que seu coração fosse dado a ele. Viemos a Provérbios 23, Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração. Eu quero circuncidar esse coração. Dê-me o teu coração. Eu quero lavar esse coração. Dê-me o teu coração. Eu quero purgar, quero purificar aquele coração. Dá-me o teu coração. Quero possuir aquele coração. Filho meu, dá-me o teu coração. E os teus olhos observem os meus caminhos. É o que ele quer fazer para ele. É o que ainda quer fazer ainda hoje. Ele quer ir além do lavar das mãos, quer que nos apresentemos os corações perante Ele, para que possa nos lavar, para que possa nos purgar, para que possa nos purificar. Jeremias 24, 7. Jeremias 24, 7. E dar-lhes coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Qual foi a resposta àquela mensagem do profeta Jeremias? Capítulo 44 de Jeremias, capítulo 44 de Jeremias, 16. Jeremias 44, verso 16. Eram tão religiosos e os seus corações foram após as suas práticas iníquas, suas tradições. Verso 16, Jeremias 44. Quanto à palavra que nos anunciaste, em nome do Senhor, não te observaremos a ti. Quando ele disse: dá-me o teu coração, ora, para que o teu coração seja lavado e purificado e possuído pelo Senhor, sabemos que o Senhor quer, o que diz da palavra. Agora, tinha-nos falado, em nome do Senhor, eles não obedeceremos. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca. A tradição lhes guardava. Continuavam a fazer, disse: é inútil, está bom, mas vamos fazer. Não tem nenhum proveito, é improvetável, ainda que seja assim, vamos fazer.
não vos reconcilia com Deus, está bom, mas vamos fazer. Não é aceitável a Deus, não é demandado por Deus, entenda, vamos fazer. Deixa que o vosso coração seja lavado e tudo estará bem. É o que Deus quer. Como a palavra foi falada pelo Senhor, não se preocupa com isso. Não vamos fazer. Iremos fazer o que nós determinamos de uma forma disponível na nossa vida. É a condição do povo. Viemos a 2 Timóteo 3. Estamos a ler 2 Timóteo 3, 1. 2 Timóteo 3, verso 1. Diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. O que quero fazer, vou fazer. O que quero dizer, vou dizer. A tradição que os anciãos colocaram na minha mão, farei. Lavando o coração convertido, isso não quero me envolver nisso. O amor, o amante de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ignorantes, profanos, sem afeto natural. Os fariseus e saduceus, ainda que lavavam as mãos, eram tão cruéis do que pessoas que não eram religiosas. Eram tão invejosos do que as pessoas que não eram religiosas. Eram tão idos a males do que outras pessoas que tinham feito naquele tempo. Sem o afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha o verso 5. Continuaram a guardar a religião, guardaram na religião rígida, guardaram na religião ruinosa, guardaram-se na lavagem cerimonial, dizem, tendo aparência de piedade, ainda vão no santuário, tendo a forma de piedade, liam tudo que queriam ler, dizem, mas negando a eficácia dela. Destes me digam alto, afasta-te. Olha para isto, no verso 7, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Isso não serás tu, não serei eu, não será a nossa igreja, em nome de Jesus. Voltemos agora para Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, ponto número 3. A transformação do coração lavado nos ouvintes discernentes. A transformação do coração lavado nos ouvintes discernentes. Estas são pessoas que ouviram o Senhor e discerniram e viram. Esta é a verdade. Este é o caminho. Neles andaremos. Importa a graça de Deus e a lavagem do Senhor Ele mesmo. Importa a purificação do Senhor. Como no capítulo 7, 1, Marcos 7, 1. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo. Haviam ali alguns discípulos, haviam membros de Cristo que ouviram a palavra do Senhor e souberam que Jesus Cristo é o Messias prometido, porque é o Messias prometido. Abandonaram a tradição, abandonaram a religião, abandonaram as trevas, abandonaram todas as práticas do passado, agora seguiram a Jesus e lhes referiu como discípulos. Não andavam mais segundo a tradição dos anciãos, porque a doutrina de Cristo, o ensino de Cristo, tinha tomado lugar em sua vida. Verso 10. Porque Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e
E quem maldizer ou o pai ou a mãe morrerá de morte. Isso é o que eu esperava. Deviam mostrar respeito aos seus pais e suas mães, e esperava que suas mães, eles respeitavam as mães e os pais. O Simão Pedro, a mãe estava doente. Não disse, eu não tenho atenção para com ele ou para qualquer um, jamais. Eu estou seguindo a este, estou seguindo nova religião, estou seguindo a tradição de alguém agora. Ele pediu a Jesus para que orasse pela sua sogra. Esse é o cuidado. A vida tinha sido transformada, o coração tinha sido transformado, mas no caso dos fariseus disse, no verso 11, porém, vós dizeis, se um homem disser ao seu pai ou à mãe aquilo que podereis aproveitar de mim, eles trouxeram a sua palavra da tradição. A tradição podia lhes cegar. A tradição podia sentenciar as pessoas. Você trouxe o seu convertido, tu vais fazer alguma coisa para o meu parente? Não. Isso. Eles tinham sido consagrados ao Senhor. Então, vais ir, a minha mãe está doente, o meu pai vai estar doente, vou tomar conta deles, e o meu pai. Isso devias ter dado ao centurião, para que nós que estamos no santuário temos alguma coisa para usar. É um dom. Porém, disse, porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corban. Isto é oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Os discípulos tinham deixado isso tudo, rejeitaram as tradições, seguiram o Senhor e disseram que vamos seguir o Senhor por todas as suas vidas, porque a palavra do Senhor trouxe vida a eles. Olha para João, capítulo 6. João, capítulo 6, nos diz, no 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. A tradição dos anciões que mostram o guardar o externo não é nada, mas a palavra que vos digo são Espírito e vida. 67. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Continua a dizer, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. A palavra de Cristo veio a eles, lhes lavou, lhes purificou. Isso é o que tão importa, a transformação do coração num ouvinte que discerne. João 15, 3. Vós já estáis limpos, falando aos seus discípulos, falando aos fariseus, falando aos discípulos e aos saduceus, e falando aos escribas, diz, sois contaminados, sujos interiormente, mas exteriormente parecem limpos para mim, mas estão cheios de hipocrisia e toda rapina e iniquidade. Mas falando agora aos seus discípulos, diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E oro que esse testemunho seja nosso em nome de Jesus. É o interno que Deus quer olhar, é o interno que o Senhor está olhando para purgar. Olha para Salmos 51, 6. Salmos 51, 6. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade.
e no escondido me fará saber sabedoria. Purga-me, é a obra de Deus. Purga-me, é a purificação de Deus. Diz: purga-me. É o que Deus pode fazer. Ele faz isso pela graça, ele faz pela lavagem, pelo sacrifício que é aceitável a ele no Calvário. Purga-me com ísope e ficarei puro. Lava-me, não é a lavagem pessoal, lava-me, serei mais alto do que a neve. Faz-me ouvir o gozo cria em mim um novo coração, ó Deus. É coisa importante. Cria em mim. Tu és o Criador, tu podes criar em mim. Tu és o Criador, tu podes fazer um novo coração, um coração purificado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o Espírito justo dentro de mim. Verso 12. Restaura-me, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Não posso ter a minha própria salvação somente em me fazer e andar. Restaura-me, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O Senhor fará isto para cada um. E se Ele já fez prontamente para ti, ficarás mais limpo e ser mais do que a neve em todo o tempo, em nome de Jesus. Isaías 1, estou lendo o verso 16. Isaías 1, está a falar do interno, diz: lavai-vos, purificai-vos. Está a falar, diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Alguém diz amém? Ele assim o fará em nome de Jesus. Jeremias 4:14. Jeremias 4:14. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. A lavagem externa não traz salvação. A lavagem externa não faz que alguém seja salvo. Indo ao Rio Jordão, indo ao rio ou qualquer que seja o rio, não leva ninguém à salvação. Eu tenho feito isso. Não faz ninguém. Diz: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Eu lavo as minhas mãos na inocência. Não vais além disso. Pilatos, você ainda é culpado, mas venha o Senhor, e o Senhor te lavará e te purificará e nos purificará completamente em nome de Jesus. Ezequiel 36, 25. Diz no verso 25: então espargarei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Não é lavagem de vossas mãos. Se somente fazes de uma forma cerimonial, não estás limpo no coração interiormente. Isso é o que Ele fará Ele mesmo. Ele fará esta noite em nome de Jesus. E ficareis purificados de todo o vosso. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 26. E vos darei um coração novo, um coração novo, justo, um coração sófrio, obediente. Não podes fazer sozinho. Novo coração também vos darei, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne.
e porei dentro de vós o meu Espírito, o Espírito Santo virá habitar dentro de ti, e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observareis. 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, estamos lendo, 9. 1 Coríntios 6, 9. Não sabes que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não importa quantas vezes você lava as mãos, não importa quantas vezes você faz a lavagem cerimonial ou religiosa, o injusto não entrará no reino de Deus. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, os que roubam na igreja, nem os que roubam na escola, os que roubam ao governo e os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Verso 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, todas as coisas que nos impedem para entrarmos no reino de Deus, o sangue de Jesus, quando é aplicado no nosso coração, somos lavados, mas haveis sido lavados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. É a lavagem que tanto importa, Titos 3, a lavagem do coração, a lavagem que lava o coração, Titos 3, 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, não pelas vestimentas religiosas, não pela lavagem religiosa que praticamos, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou. Ele nos salvou. Salvação pertence ao Senhor. Ele é quem salva. E diz, pela lavagem da regeneração e da renovação, da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É a obra de Deus que fará para cada coração. Gálatas 5, estou lendo 25. Digo Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a santificar e purificar-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, as atividades externas não podem apresentar a ela como santa. Atividades externas não podem produzir igreja gloriosa, mas ele diz, pela lavagem da água, importa a santificação pela palavra, que apresenta a ele uma igreja gloriosa, sem mácula, ou ruga, ou alguma coisa semelhante, mas que santa e irrepreensível. Ele fará. Eu disse, ele fará. Olhamos para Apocalipse 1, verso 5. Apocalipse 1, verso 5. É a obra de Deus. O Senhor está pronto para fazer. Que o Senhor nos lava pela lavagem da água de Cristo. E seremos puros, limpos. Estaremos preparados para o céu. Diz Apocalipse 1, 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunho, o princípio dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados.
quando vens ao Senhor, te arrependeres e se converter das obras das tuas mãos, se converter dos teus crimes ou da sua religião e se converter da tradição dos anciãos, se converter de tudo quanto você pensava que eu já tenho feito isso bem, sou justo, lavo as minhas mãos, lavo isto, lavo aquilo, eu lavo isto, lavo aquilo tradicionalmente. Assim que se converter de todas as tradições, sabendo que a lavagem não traz a salvação, tu sabes que a salvação somente vem do Senhor Jesus Cristo. Jesus te lavará de todos os teus pecados e Jesus te lavará e a sua lavagem permanecerá na tua vida em nome de Jesus. No verso 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai e seu Pai, e a Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Capítulo 3, 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas. Está a falar da alma nua, o homem interno nu, o justo. Ele te lava no sangue do Cordeiro, e então te veste com vestidos brancos da justiça. Diz, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que untas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Ele repreendeu os fariseus, disse, ai de vós. Ele castigou os fariseus e os escribas, disse, vocês lavam o interior do corpo, mas interiormente sois impuros, são contaminados. E disse, ele disse por causa do amor, para que se convertessem das tradições e para que venham ao poder transformador do Senhor. Eu repreendo e castigo a todos quanto amos. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Entrará na tua casa. E com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, tu vencerás. Àquele que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, me digam, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mulher do Pilato lhe falou, disse, não, ainda tenho a fazer com aquele homem justo. Sofri muito com ele durante a noite por causa dele. Mas Pilatos, de uma forma voluntária, deixou de ouvir. Jesus Cristo pegou Jesus, ele lhe pendurou e o crucificou. Jesus falou aos fariseus e os escribas. Não tiveram ouvidos para ouvir, porque continuaram nas suas tradições. E quando chega-se em Atos dos Apóstolos, apanhamos a eles nas suas tradições. Mas lhes falou a Pedro, Pedro ouviu, falou a João, ouviu, falou a Mateus, Mateus ouviu, falou a outros discípulos, e saíram das tradições dos homens, foram lavados, limpados, e o Senhor lhes disse, sois limpos, agora os vossos nomes estão escritos no céu, tu ouvirás. Assim que ouvires, ele te lavará. Assim que ouvires, ele te purgará. Ele te purificará. Assim que ouvires, ele possuirá o teu coração. O teu nome será escrito no livro da vida no céu. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o capítulo 7, 9. Capítulo 7, 9. Depois destas coisas, olhei, e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos e línguas, que estava diante do trono e perante o Cordeiro, trajados
vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Eu estarei no meio desse número. Eu digo, estarei no meio desse grupo. E clamavam com grandes vozes, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, de grandes provações, de grandes tentações, de grande tribulação, e lavaram os seus vestidos e os branquearam, branquearam seus vestidos, lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro. Aquele sangue ainda é eficaz hoje. Ele te lavará, ficarás mais branco do que a neve. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Salvação está disponível para ti hoje. Está disponível para cada um hoje. E se estás lavado prontamente, venha a Ele. Ele te faça mais branco do que a neve. Ele lavará o teu coração, lavará a tua alma, lavará o teu espírito, lavará o teu homem interno e te dará a graça de ir e viver justamente pelo resto da tua vida. E quando os santos entrarem marchando ao céu, dou graças a Deus, eu estou a falar de ti. Você estarás lá, entrarás com eles em nome de Jesus. Cristo quer te receber no céu, mas precisa de ser lavado primeiro de toda a tua imundícia pelo sangue do Cordeiro. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Graça está disponível para ti hoje. Ele fará isso na tua vida. Vamos nos levantar agora e falar com o Senhor em oração. Ele quer fazer isso para ti. Ele quer fazer para cada um. E se já fez prontamente, examine. Pergunta se já estou suficientemente branqueado para o céu. Será que sou o suficiente santo para o céu? Se há alguma culpa, Ele está disponível hoje. A eficácia de Deus vai te lavar, vai te purificar, te fará pronto para a vinda do Senhor. Clama a Ele, deixa que Ele te lava e te purifica, e te fará ser mais alto do que a neve.